Olá, boa segunda-feira, boa tarde. Hoje, 27 de novembro, no ar Boletim Primavera. Geração de empregos formais em outubro superou mais de 76 mil vagas e bateu recorde em 2017. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Outubro foi o melhor mês na geração de empregos não só em 2017, mas nos últimos 3 anos. 76.599 trabalhadores conseguiram uma vaga com carteira assinada no mês passado em todo o Brasil. Foi o 7º mês seguido com saldo positivo na geração de postos de trabalho. No total foram abertas até agora 302.189 vagas em 2017. Segundo o ministro do Trabalho, as contratações foram feitas principalmente pelo comércio, a indústria de transformação e o setor de serviços. Na opinião de Ronaldo Nogueira, o aumento de postos de trabalho consolida e potencializa as políticas adotadas pelo governo federal. Nós já começamos a comemorar e ver que os resultados são efetivos, eficazes, naquele propósito fundamental que é a geração de emprego. Você não distribui riqueza sem emprego. A melhor forma de distribuir renda é através do emprego. Não há justiça social melhor do que o emprego. De acordo com o ministro do Trabalho, nos próximos meses, o número de vagas abertas deve ser ainda maior, já que alguns setores planejam investimentos para aumentar a produção, como a indústria automobilística, que pretende investir 15 bilhões de reais em novos projetos, modernização de fábricas e desenvolvimento de produtos. Também são esperados investimentos no setor da construção civil. Ronaldo Nogueira também disse que, com a entrada em vigor da nova legislação trabalhista, que regulamentou o teletrabalho ou home office, a jornada parcial e o trabalho intermitente, a expectativa é de que milhões de vagas sejam abertas nos próximos 2 anos, principalmente nos setores de hotéis, bares e restaurantes, eventos e no de tecnologia da informação. Em que pese que nós tenhamos aí em torno de 45 milhões de pessoas na informalidade, hoje, com a regulamentação do teletrabalho, com a regulamentação do trabalho intermitente e o contrato por jornada parcial, nós temos a convicção que 2018 e 2019, só com a regulamentação desses contratos e essas pessoas que sairão da informalidade, sendo recepcionadas por essa nova modalidade de contrato de trabalho, nós teremos a oportunidade de gerar 2 milhões de empregos formais no Brasil. O embaixador do Brasil no Timor-Leste participou de uma reunião com o diretor-presidente do EBC, Laerte Rimoli, para discutir uma parceria para a troca de conteúdo entre as emissoras públicas dos 2 países. Possibilitar que a TV pública de Timor-Leste possa exibir os conteúdos dos canais da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, como os desenhos animados da TV Brasil e a programação da TV NBR. Esse foi o objetivo da reunião entre o embaixador do Timor-Leste e representantes da EBC em Brasília. O português é a língua oficial de Timor-Leste, assim como o dialeto local chamado Teton. No entanto, somente 20% da população fala o idioma português. Isso porque durante 25 anos de ocupação da Indonésia, o português foi banido das escolas. Então, eles estão fazendo esse esforço enorme para retomar a língua portuguesa, principalmente as crianças. Nós vamos ceder produtos da nossa televisão, da televisão brasileira, para o Timor-Leste e para os demais países da comunidade de língua portuguesa. Esse é o show da Luna. A EBC produz a melhor televisão infantil do país e nós vamos transferir esse conhecimento para esse país. É o meu amigãozão. A troca de conteúdo de TVs públicas é uma forma de fortalecer a CPLP. O presidente Michel Temer deve assinar o acordo que prevê a troca dos conteúdos das TVs públicas durante visita ao país do Sudeste Asiático no início de 2018. O que a gente quer é promover uma gestão efetivamente multilateral do idioma. Então a gente quer trabalhar junto com os demais países em ações conjuntas para o fortalecimento do idioma. É um momento em que a produção de conteúdo brasileira ela já é respeitada no mundo inteiro. E com essa transferência de competência, nós damos razão à existência de um aparato de comunicação como é a EBC.
Avaliar e melhorar o desempenho das empresas estatais. Esse é um dos objetivos do Índice de Governança, criado pelo Ministério do Planejamento e aplicado pela primeira vez. A ideia é que, com as notas, as empresas verifiquem o que pode ser melhorado. Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras e Caixa Econômica Federal. Elas estão entre as empresas estatais mais bem avaliadas do país. A menor nota neste grupo foi 7,5 para a Caixa e a maior 10 para a Petrobras. Para chegar a este resultado, foi utilizado pela primeira vez o Índice de Governança das Estatais. Ele leva em consideração 45 itens em 3 níveis: gestão, ações de transparência e funcionamento de conselhos. A nota média para as 48 empresas avaliadas foi de 4,2. Há um espaço muito grande para melhoria. E esse é um efeito positivo do índice. À medida que as empresas vão se vendo dentro do índice, vão vendo onde que elas estão falhando, elas vão tendo a oportunidade, vão tendo, na verdade, a necessidade de ir evoluindo. Por isso que é importante a divulgação disso. Neste primeiro momento foram analisadas apenas as empresas estatais que têm um controle direto do governo federal. Na próxima rodada, todas as empresas estatais do país devem ser incluídas e a análise deve abranger pelo menos 149 companhias, de acordo com o Ministério do Planejamento. Com esta ampliação da amostragem, o próximo Índice de Governança das Estatais vai ser divulgado em março do ano que vem. É importante frisar, gente, que é o seguinte: não existia antes, tá certo? O Ministério do Planejamento não tinha uma avaliação sobre as empresas, sobre a gestão das empresas, não havia uma leitura, não havia um mapa para a gente saber quais são as empresas que estão indo bem, quais são as empresas que estão indo mal, onde estão indo mal. A partir de agora, o Ministério, o governo, o país tem um mapa do que está acontecendo. Ministério do Turismo realiza em todo o país fiscalizações para saber se profissionais e empresas aderiram ao Cadastur, o Cadastro Nacional do Setor. No Rio de Janeiro, a fiscalização foi realizada no Pão de Açúcar e verificou se profissionais como guias e agentes de turismo estão atuando dentro da lei. A gente vai notificar esses prestadores e, se houver algum caso de guia que esteja desenvolvendo a atividade de guia de turismo sem o cadastro no Ministério, ou seja, sem a chancela, que é a carteira de guia de turismo, ele pode ser enquadrado no uso, no exercício ilegal da profissão e na lei de contravenção penal, porque ele está exercendo uma profissão que ele não está habilitado. Entre os critérios fiscalizados está principalmente a formalização do guia de turismo no Cadastur, o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico e que é obrigatório para as empresas de hospedagem, transporte, organização de eventos, agências e também para guias de turismo. O agente Juarez Correia trabalha há mais de 40 anos com turismo no Rio de Janeiro. Foi abordado pela fiscalização enquanto vendia pacotes de passeios na Praça do Pão de Açúcar. A agência para a qual ele trabalha fica em outro bairro da cidade e ele foi alertado pelos fiscais. Apesar disso, estava devidamente identificado com crachá e certificação do Cadastur. Agora que vai ser orientado todos nós a trabalhar de outra forma. Para esse turista que veio de Roraima passar uma semana no Rio de Janeiro, a fiscalização é bem-vinda. Isso pode vir a melhorar, né? Porque tem pessoas que chegam muito desinformadas, né? E quanto mais informação para o turista, melhor. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!